Plano de Ação Econômica do Governo, PAEG, de 1964 a 1967. A equipe econômica do presidente Marechal Castelo Branco, o primeiro chefe de governo do regime militar, era liderada por Roberto Campos, ministro do Planejamento, e por Otávio Goulart de Bulhões, ministro da Fazenda. O governo militar pós-64 identificou como pontos de estrangulamento da economia: 1. A elevada taxa de inflação e 2. Os desequilíbrios estruturais, setoriais e regionais. Para resolver os problemas econômicos identificados, o ministro Roberto Campos apresenta ao presidente da República o PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo, 1964 a 1967, que se dividia basicamente em duas linhas de ação: 1. Políticas conjunturais de combate à inflação. 2. Reformas estruturais que permitissem a retomada do crescimento econômico. As medidas adotadas no PAEG para combate à inflação centraram-se no receituário ortodoxo, que tinha como diretrizes para a inflação detectada como de demanda as seguintes ações: 1. A redução do déficit público através do corte de gastos. 2. Elevação de receitas mediante uma reforma tributária. 3. Aumento de tarifas públicas. 4. Restrição ao crédito por meio do aumento das taxas de juros e de 5. Arroxo salarial, com o governo passando a determinar os reajustes salariais via política salarial. Essas medidas de combate à inflação tiveram como resultados: grande número de empresas pediu falência ou concordata, alta capacidade ociosa na maioria das empresas, perda do poder aquisitivo do salário dos trabalhadores, grande recessão. Para a correção dos desequilíbrios estruturais, o PAEG instituiu a reforma tributária, a reforma financeira e monetária e a reforma do setor externo. Essas reformas vieram do diagnóstico de que haviam os seguintes problemas a serem resolvidos: 1. Desordem tributária. 2. As deficiências de um mercado financeiro subdesenvolvido. 3. Inexistência de um mercado de capitais. 4. As ineficiências e as restrições ligadas ao comércio exterior. 1. A reforma tributária. A reforma tributária resultou em um considerável aumento da arrecadação de impostos diretos e indiretos, eliminando o déficit fiscal. Proporcionou também maior influência do governo sobre a distribuição de renda e alocação de recursos. Isso foi possível com a redefinição do espaço tributário entre as diversas esferas do governo e com a criação dos fundos constitucionais de transferências intergovernamentais, o FPE, Fundo de Participação dos Estados, e o FPM, Fundo de Participação dos Municípios. 2. A reforma financeira e monetária. Teve como base 4 blocos de medidas: e instituição da correção monetária, que permitia a prática de taxas de juros reais positivas, estimulando a poupança e ampliando a capacidade de financiamento da economia, e da ORTN, que viabilizava o desenvolvimento de um mercado de títulos públicos, dando ao governo instrumentos não inflacionários de financiamento do déficit. 2. Criação do CMN, Conselho Monetário Nacional, que passou a ser o órgão normativo da política monetária, e do Bacen Banco Central do Brasil, agente executor da política monetária. 3. Criação do SFH, Sistema Financeiro de Habitação, com o objetivo de reduzir o déficit habitacional existente, do BNH, Banco Nacional de Habitação, agente financeiro do SFH, e do FGTS, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, que gerava o funding para os financiamentos imobiliários. E 4. Reforma do mercado de capitais, com a criação da Lei do Mercado de Capitais, que definia as regras de atuação dos agentes financeiros subordinando-os ao Bacen, e definiu as regras e as áreas de atuação dos demais agentes do sistema financeiro, como a. Bancos comerciais, crédito de curto prazo; b. Financeiras, crédito ao consumidor; c. Bancos de investimentos, crédito de médio e longo prazo; d. Bancos de desenvolvimento estatais, operações de fomento; e Bolsa de Valores; f. Corretoras e g. Distribuidoras. 3. A reforma do setor externo. A reforma do setor externo procurou, por um lado, estimular e diversificar as exportações via incentivos fiscais, ao mesmo tempo em que eliminava os limites quantitativos às importações, passando o governo a controlá-las por meio de políticas tarifárias. Também foi implementado a simplificação e unificação do sistema cambial, adotando-se a prática de mini-desvalorizações.
Para a atração do capital estrangeiro buscou-se uma reaproximação com a política externa norte-americana ao mesmo tempo em que era renegociada a dívida externa brasileira, além da criação de instrumentos, Lei nº 4.131 e Resolução 63, que davam às empresas acesso ao capital externo e possibilitavam aos bancos comerciais captar recursos no mercado internacional para repasse interno. Em relação ao setor agrícola, o PAEG tinha como objetivo o crescimento que estava construído a partir da eliminação gradual do atraso do setor agrícola, sistema de incentivos ao produtor, política de aumento da produtividade na agricultura, reforma agrária. Como resultado da implementação dessas medidas do PAEG, houve a retomada do crescimento e a queda na taxa de inflação, que caiu de 90% ao ano para 20% ao ano aproximadamente em 1967. Para muitos economistas, foram essas medidas que viabilizaram o boom milagre econômico, de crescimento observado no período posterior, de 1968 a 1973. O assunto do milagre econômico será tratado no próximo vídeo. Críticas ao PAEG. As críticas centraram-se no diagnóstico de inflação, erroneamente considerada de demanda, o que resultou em uma política recessiva com altos custos sociais. A política monetária restritiva praticada em 1966 foi considerada por alguns economistas como equivocada, tendo em vista que a ameaça de retomada do crescimento inflacionário devia-se a pressões dos preços agrícolas. Outra linha de críticas é aquela dirigida contra o autoritarismo na implementação das transformações institucionais e na execução da política de estabilização. Na descrição deste vídeo tem uma lista bibliográfica sobre o assunto tratado aqui. Se você gostou, se inscreva em nosso canal. Obrigada e clique no sininho para receber os próximos vídeos.